Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da nossa célula. Essa mensagem foi pregada domingo passado, cujo tema foi uma vida que você nunca imaginou que você poderia ter. A igreja de Colossos era uma igreja que estava em unidade, uma igreja que amava as pessoas, inclusive o amor dela era conhecido entre as outras igrejas. Todavia surgiu dentro desse grupo dois grupos distintos, os judeus e os gnósticos. Embora as suas diferenças doutrinárias são evidentes, mas o objetivo era o mesmo. Eles diziam que por mais que você cresça em Jesus, você deveria seguir a lei do Antigo Testamento, se circuncidar para que a salvação fosse completa. E os gnósticos diziam que você deveria entender e experimentar um conhecimento secreto e adorar outros deuses, porque Jesus era apenas mais uma emanação dentre tantas emanações que existiam naquela época. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta para que reafirmar no coração dessa igreja que eles busquem a maturidade cristã, conhecer a Deus não apenas com o coração, mas com a sua mente, para que eles tenham capacidade, estejam aptos a discernir o erro que essas heresias queriam fazer dentro dessa igreja para destruir a comunidade cristã. A partir dessa breve introdução, a gente vai trabalhar 4 perguntas nas células, e a primeira é: qual a atitude quando alguém questiona o cristianismo com filosofias diferentes? Por exemplo, se alguém vem até nós e pergunta por que eu não posso ser evolucionista, o marxismo cultural, por exemplo, qual que é a nossa atitude? A nossa atitude é mostrar para essa pessoa que por meio das escrituras, esses sistemas ideológicos, eles não se fundamentam, eles são desmoronados. E a gente sabe que atualmente a igreja tem sofrido constantemente ataques do secularismo. Então na sua célula é bom você trazer isso, trazendo um debate, por exemplo, vocês aí, que faz parte da nossa célula, você conhece muito bem o feminismo? Você conhece o que é o marxismo? Para que medir ali a temperatura das pessoas, para que elas estejam de fato conectadas com esses temas ou não. Quando você perceber que elas estão, você pode reafirmar isso nelas. Olha que legal, é importante que você esteja antenado mesmo. Se não, você pode propor para elas algumas ideias sobre o que é cada coisa, pesquisar um pouquinho antes, você escolher uma dessas ideologias para falar, mas a nossa atitude como cristão é exatamente essa. As escrituras, ela deve ser a lente pela qual a gente vai ler toda a cultura. Não importa que livro que você vai ler, que filme você vai assistir, ela tem que passar pelo crivo das escrituras. A segunda pergunta é: como podemos definir o que é certo e errado e como podemos encontrar a verdade e evitarmos sermos enganados? Para discernir entre o certo e o errado, você e eu precisamos conhecer as escrituras. Então nessa pergunta, número 2, a expectativa de resposta, por exemplo, seria: olha, quantos aqui participam do grupo do Telegram, que está lendo o Novo Testamento em 20 semanas? Quantos estão mantendo a disciplina de ler 3 capítulos por dia? Porque a verdade do Evangelho, para nós que somos cristãos, obviamente, vai vir das Escrituras. Então quanto mais você se enraizar, conhecer Deus, por meio das Escrituras, ler bons livros, conversar e ser discipulado por pessoas maduras na fé, mais a verdade do Evangelho vai crescer no nosso coração. E você também pode perguntar, falando o seguinte: olha, a gente ouve constantemente que todos os caminhos levam a Deus, que todos são verdadeiros, e fazer com que essa ideia equivocada seja desmoronada também na sua célula, que somente as Escrituras que levam o caminho até Deus, é por meio de Jesus Cristo. A terceira pergunta é: o que podemos entender em crescer para baixo, que é aquela ideia de se enraizar. O que isso significa? Que você e eu devemos nos alicerçar na palavra de Deus. Então a gente pode perguntar na nossa célula: o que você tem feito em 2020 que tem gerado crescimento espiritual na sua vida? Ou até mesmo perguntar se é possível quantificar de maneira comparativa a sua espiritualidade em 2019. Ela aumentou ou ela diminuiu em 2020? Porque o crescimento espiritual vai gerar maturidade e a gente vai crescer em Deus. Então, crescer para baixo é conhecer Deus por meio da Escritura, bons livros, aquilo que nós já falamos. Então, trata essa questão. Você percebe uma mudança qualitativa em relação a 2019 para 2020? Se sim, quais áreas da sua vida você cresceu mais em Deus? E quais áreas da sua vida que ainda precisa de crescimento? Porque às vezes a gente cresceu espiritualmente, por exemplo, mas a gente ainda não tem a compreensão correta das nossas finanças. A gente compra mais do que a gente precisa, porque o dinheiro também é algo espiritual. Então a gente cresce lá espiritualmente, mas deixa as finanças de lado.
a gente cresce com tempo de qualidade com a família, mas não consegue tratar bem as pessoas no nosso trabalho. Então, medir esse tipo de crescimento na nossa vida em relação ao ano passado e esse ano. E a última pergunta é como podemos perceber os sinais da imaturidade espiritual na nossa vida. Então aqui o texto bíblico é Colossenses 2,18 e 4,2. Os sinais são a falta de leitura bíblica, a falta de desejo por Deus, a falta de querer orar, a falta de querer conhecer, são sinais de imaturidade cristã que vai aparecer na nossa vida. Ou seja, a gente frequenta células, frequenta cultos, mas a gente perdeu o nosso relacionamento com Jesus. Então isso é um sinal de maturidade cristã. E você pode trazer a partir da leitura desse texto outros sinais de maturidade cristã para que as pessoas da célula possam compartilhar aquilo que ela entende por imaturidade cristã. E obviamente no final da sua pergunta você deve conclamá-las a buscar a maturidade cristã e sair do tempo de criança, de menino, de bebê espiritual e começarmos a ser homens e mulheres que vamos ser maduros e impactar esse mundo. Grosso modo é isso. Deus abençoe você. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida de cada um de vocês para edificar a vida de outro. Eu quero orar nesse momento agradecendo esse tempo juntos aqui. Pai, muito obrigado por essas células que vão acontecer. Que o Senhor continue a usar a vida de cada um de nós aqui, que participa dessas células, para que o nosso coração seja edificado, exortado, que hábitos arraigados que estão no nosso coração, que são contrários à Tua palavra, ideologia, sejam desfeitos, desconstruídos. E a verdade do Teu Evangelho seja construída no nosso coração. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.